Oi, pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é Vinícius, sou coordenador do Escritório de Evidências e hoje eu estou aqui para apresentar mais um seminário quinzenal de evidências em que a gente traz uma pesquisadora, um pesquisador, um estudioso do tema, da temática da educação. Acho que vocês já estão carecas de saber, vocês que nos acompanharam desde o ano passado, no presencial, no online, por quase um ano e meio de seminários semanais e atualmente quinzenais, em que a gente traz o limite do conhecimento, a fronteira do conhecimento no campo das avaliações de políticas públicas, da gestão escolar, das diversas áreas que ingressam, que estão no campo da educação. Seja na parte pedagógica, seja na parte da gestão, seja na parte econômica, seja na parte, enfim, criminal. A gente já falou sobre diversos temas que a educação permeia, o que é muito bacana. E a gente está aqui de novo para falar, para trazer um pesquisador, uma pesquisadora, para conversar com vocês, para trazer evidências, para trazer estudos, o que é muito bacana, o que é o objetivo final do Escritório de Evidências. Estreitar o meio de campo entre a academia, o produtor de conhecimento e o servidor público, que formula, implementa, avalia a política pública. Esse é o nosso objetivo. E por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente está aqui nessa sexta-feira, à tarde, dia bonito aqui, para falar sobre educação, para falar sobre o que a gente gosta, evidências na educação. O formato de hoje é exatamente o mesmo. Eu estou olhando aqui para cá porque eu tenho meus pontinhos que eu preciso falar dos avisos antes de passar a palavra para o nosso seminarista. Mas o formato de hoje é exatamente o mesmo que das semanas passadas. A gente dá o palco do Zoom, dá o palco aqui do aplicativo do Centro de Mídias virtual para o nosso seminarista. Ele fala um pouco sobre a pesquisa dele, sobre os resultados, sobre a parte bacana educacional. E depois a gente bate um papo com perguntas que vocês podem ou inscrever no chat do aplicativo do Centro de Mídias, se você está assistindo pelo aplicativo, ou você pode inscrever suas perguntas nesse link que vai colocar na tela de vocês, em que a gente consegue, a partir disso, verificar suas dúvidas, suas digamos, reflexões, suas questões pontuais, questões mais reflexivas, enfim, pode colocar algo que você tenha a tirar para a gente aproveitar o espaço que a gente tem aqui no seminário, o nosso seminarista, o tempo que ele se dispôs a falar aqui com a gente, com nós, servidores públicos da educação. Então, acessem ou esse link ou inscrevam as suas dúvidas no chat, que a gente vai pescando aqui algumas, tá bom? Hoje, o nosso seminarista é o Antônio Góes. Ele é jornalista de educação do jornal o Globo. Ele também já escreveu diversos livros no campo da educação. Hoje vai falar sobre líderes na escola, que é a temática do livro mais recente dele. Ele é diretor e fundador da GEDUCA, que é a Associação de Jornalistas da Educação. E ele vai falar sobre líderes na escola hoje, o que é bastante interessante, porque ele vai estar falando exatamente com o público-alvo dele do livro, né? O servidor público que trabalha na ponta, a nossa rede. E ele vai falar bastante sobre o que fazem os bons diretores, as boas diretoras, e como eles são selecionados em diversos sistemas educacionais do mundo, do planeta, como eles são selecionados, como eles são formados, como eles são avaliados, enfim, toda essa parte da gestão escolar, da liderança na escola, dentro da escola, é o que vai ser permeado na nossa apresentação de hoje. Então, primeiramente, em primeiro lugar, eu queria agradecer, Antônio, pela sua participação, pelo tempo que você está dispondo aqui para falar com a gente, né? Nós, servidores públicos que trabalhamos com educação e que buscamos o conhecimento, queremos buscar o conhecimento do mais rigoroso possível, do mais robusto possível, e por isso que a gente está aqui nessa sexta-feira à tarde falando e ouvindo sobre educação.
Então, Antônio, muito obrigado. O palco do Zoom agora é seu e muito obrigado. Eu que agradeço, Vinícius. É um prazer estar falando com vocês. Realmente, como você apresentou, assim, o objetivo deste livro é um livro que foi feito para tocar no coração, né, de diretores, de gestores, de formuladores de políticas públicas de gestão no Brasil. Então, assim, eu geralmente, quando eu escrevo minhas colunas no Globo, minhas colunas semanais sobre educação no Globo, eu falo para um público mais amplo. Eu falo para, obviamente, pessoas diretamente envolvidas com a educação, mas eu falo com leitores mais amplos, né? E esse livro não. Esse livro foi, eu já vou explicar um pouco, né, a origem dele, a motivação, mas ele realmente fala direto para a ideia era falar direto para os educadores, professores e formuladores de políticas públicas. Então, eu fico muito feliz. Para mim é sempre um prazer falar com educadores. Eu costumo brincar que meu pai é jornalista, minha mãe é professora aposentada, minha irmã é professora da educação infantil. Então, assim, o jornalismo e a educação são duas coisas que conversa de cafezinho em casa, né? Assim, a gente tá, e é um tema que eu sou apaixonado desde 96, quando eu comecei minha carreira no jornalismo de educação, que eu trabalho com educação. Mas eu sempre gosto de me apresentar como um jornalista especializado em educação, o que é diferente de ser um especialista. Por que eu quero fazer essa distinção? Porque eu acho que a visão de um jornalista, o que ele pode contribuir para o debate, não é dizendo como as coisas têm que ser feitas ou dando opinião dele, pessoal, sobre isso ou sobre aquilo. Então, eu procuro sempre basear, mesmo quando meus textos vão um pouco mais da análise ou chegam um pouco mais na opinião, eu procuro sempre embasar ela a partir de evidências ou de relatos de casos ou de estudos acadêmicos. E esse livro é basicamente a junção de relatos, né, de uma narrativa jornalística em que eu conto histórias de pessoas de carne e osso, como vocês. Apesar de eu estar aqui numa tela, eu só vejo a tela do Zoom, mas eu tenho certeza aí, absoluta, que tem aí me escutando educadores que vivem o dia a dia das escolas públicas com seus problemas, com seus potenciais. Então, eu uso uma narrativa jornalística, né, para falar desses personagens. Já vou explicar um pouco como o livro foi feito, mas eu procurei me aproximar muito também dos estudos acadêmicos. Então, é uma fronteira aí por isso eu não gosto nunca me apresentei como especialista, até porque, e aí antes de começar a apresentação, termino só com essa história de um bastidor, né, um making off aí do meu livro, que um dos personagens que eu acompanhei foi uma diretora no Chile, e eu fiquei a semana inteira acompanhando ela, chegava no horário que ela chegava, saía com ela, e aí na sexta-feira a gente foi tomar um cafezinho perto da escola, e aí ela falava como ela estava se sentindo feliz, né, de ter alguém observando ela, e ela falava assim: eu me sinto muito, muito orgulhosa quando me chamam para falar numa universidade, que ela tinha contado que tinha sido chamada para falar numa universidade no Chile sobre a prática dela, e ela falava assim, porque eu me sinto como uma especialista quando fazem isso. E aí eu lembro que eu falei para ela, assim, o nome dela era Marcela. Falei: Marcela, você é uma especialista. Você é uma especialista da prática. Então, assim, você vai lá falar de igual para igual com esses caras. Você não está aqui, você não vai lá falar com os pesquisadores numa posição menor. E eu, na verdade, me sinto ali no meio, né? Assim, eu estou dialogando na ponta, como jornalista, na ponta com os educadores, né? E, obviamente, dialogando com os pesquisadores, e acho que esse livro busca aí fazer muito essa ponte. Então, se a gente puder começar a apresentação, o pessoal que está aí com ela. Pronto. E deixa eu ver aqui como é que eu mudo aqui para eu ver a tela maior, tá, gente? Só um segundinho. Deixa eu visualizar, porque eu estou vendo num quadradinho tão pequeno que
Ok, melhorou. Vamos lá. É, Então, assim, explicando a origem desse livro, né? É um livro, aliás, de download gratuito. Acho que na programação aí, nos informes, já foi até divulgado o link, mas enfim, depois a gente pode passar de novo o link. É um livro de download gratuito, ele não é um livro à venda. A origem dele foi uma bolsa de estudos na Universidade de Colômbia, uma bolsa de estudos específica para jornalistas de educação, que para desenvolverem projetos de jornalismo, mas que tivessem muita conexão com os estudos acadêmicos, né? Então, é exatamente isso, o coração do meu livro é isso, né? Um relato com uma narrativa jornalística. Então, ele não se pretende ser um livro acadêmico, com uma linguagem acadêmica, ele não virou tese, não tem nada, mas ele tem muito diálogo com todos os estudos, só que a partir de uma linguagem mais jornalística. O meu interesse pelo tema dos diretores escolares, ele já antes de fazer esse livro, eu tinha feito uma série para o canal Futura, e eu tenho feito também vários trabalhos para o Instituto Unibanco, todos focados em gestão escolar. No caso do Instituto Unibanco, eu desenvolvo, junto, entre outras coisas, um projeto de escuta de diretores, em que a gente pergunta para os diretores sobre soluções que eles encontraram para os seus problemas cotidianos. E a gente vai mapeando isso e vai juntando isso num banco. Num banco acessível publicamente, esses relatos de diretores sobre soluções que deram certo em suas escolas. E no canal Futura, eu fiz uma série também, em 2016, cujo mote eram 5 diretores que a gente acompanhou, eram 5 mini-documentários em que eu fui atrás, eu e a equipe que estava trabalhando nisso, de casos de transformação de escolas públicas no Brasil, a partir da chegada de uma nova liderança, do novo diretor. E aí, quando eu comecei a trabalhar com essas duas frentes, eu comecei a perceber, assim, eu estava, por exemplo, no caso do Futura, eu visitei uma escola no interior de Alagoas, outra no interior de Goiás, uma numa favela em Campinas, outra numa área de favela também no Rio de Janeiro, uma no interior, uma cidade do interior. E eu fui, apesar dos diferentes contextos, eu fui perceber uma coisa que começou a me intrigar, que tinha muitas ações que eram comuns, que eu estava vendo o diretor em diferentes contextos, e eu já vou argumentar bastante aqui que em nenhum momento eu estou dizendo que o contexto não importa, o contexto importa demais. Quem já leu, quem vai ler meu livro, acho que eu sou até repetitivo nisso, de frisar muito assim, olha, não estou dizendo que o diretor vai fazer milagre quando chegar, não importa a situação. O contexto sempre é muito importante, não pode ignorar, mas, ao mesmo tempo, eu estava vendo em diferentes contextos, em diferentes realidades, diretores fazerem muitas coisas parecidas. E aí eu fui, ingenuamente, né, lá em 2015, ainda, quando eu estava fazendo essa série de Futuro, eu falei, será que alguém já sistematizou isso, o que fazem? E, obviamente, ingenuidade minha, muita gente já tinha sistematizado isso na literatura internacional, um pouco também na literatura nacional, mas eu encontrei mais coisas da literatura internacional, mas tem também coisas do Brasil, e eu cito no meu livro algumas coisas, né? De pessoas que olhassem assim, não para um caso específico, né? Porque estudos qualitativos sempre temos vários, eles são super importantes. Mas o que eu queria era assim, alguém tentou sistematizar o que fazem esses diretores em diferentes contextos e há alguma coisa em comum. Então, foi muito nessa linha que eu trabalhei. No caso específico desse livro, eu selecionei 6 países, né? Obviamente o Brasil, fui também para o México e para o Chile. O México e o Chile, qual foi o meu interesse nesses 2 países? Primeiro, eram países com a realidade mais próxima do Brasil, e eram países em que eu encontrei pesquisadores que dialogavam com a literatura internacional, que é muito anglo-saxã, muito em língua inglesa, muito focada em exemplos de países como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália. Então, eu fui para procurei esses países, né, México e Chile, porque eu encontrei lá diretores que
dialogavam com essa literatura internacional, com essa literatura internacional, mas olhavam para os seus contextos, né? Então, isso era muito importante para mim, porque eu não queria trazer algo, uma coisa que funcione na Austrália, não necessariamente vai funcionar numa realidade como a do Brasil. Por isso, eu tive esse olhar atencioso aí para o México, para o Chile. Em Nova York, eu aproveitei do fato de eu estar lá em Nova York, então eu fui acompanhando, né, os diretores em Nova York. Um diretor, na verdade, em Nova York, que a estrutura do livro, cada capítulo começa com a história de um diretor. Eu procuro humanizar esse personagem como se precisasse, né? Mas às vezes a gente esquece, a gente escreve sobre gestão escolar como se não fossem pessoas de carne e osso, com sentimentos, com sensações, que lidam com emoções, com frustrações, com potenciais. Então, eu procurei bastante humanizar esses personagens, mostrar, né, eu espero que as pessoas que leiam, principalmente os diretores, se identifiquem com esses personagens, mas a partir dali eu procuro também, aos poucos o livro vai ampliando o foco, indo além, não apenas o olhar para os diretores, mas olhando também para os sistemas, né? Então, essa é uma transição que eu vou aos poucos fazendo no livro. E aí, para os outros sistemas, eu estava em Nova York, então pude acompanhar um diretor numa escola de Nova York, e acompanhei muito também, comentei muito sobre os erros e acertos da política de Nova York, como através de erros e acertos eles foram construindo uma política que hoje parece estar dando certo, a partir das evidências, dos estudos mais recentes lá que eu cito no meu livro. Ontário é um caso, a província de Ontário, no Canadá, é citada como um dos casos, os estudos sobre gestão escolar no mundo sempre apontam dois exemplos muito fortes, né? Ontário é um deles, são mais de dois exemplos, mas esses dois se ressaltam muito. Ontário e Singapura. E, obviamente, eu procurei, eu relato isso no meu livro, assim, de ir para esses países, mas buscando não um olhar deslumbrado, como se tudo que acontecesse no Brasil é pior do que lá. Então, assim, por isso o meu primeiro personagem, eu faço muita deferência ao primeiro personagem, que é uma diretora no interior de Alagoas, numa cidade na zona da mata, numa área de cana, paupérrima, mas naquele contexto eu quis muito valorizar o trabalho da Valquíria, a diretora que eu acompanhei, mas para mim era importante olhar também para outros países, de novo, não com um olhar deslumbrado, de copiar, mas com o sentido de, eu brinco que é um pouco assim, tem nada de original nisso, o manifesto antropofágico, os modernistas já falavam isso, assim, vamos lá beber das referências externas mas construir algo próprio, né, que essa é a proposta do livro. Se vocês puderem colocar de novo aí, aqui subiu para mim a apresentação, não sei se está disponível para vocês. Mas o livro se preocupa, então, em dialogar. Primeiro, responder à pergunta, né, o que fazem, o subtítulo do livro é isso, né, o que fazem bons diretores e diretoras, e, na sequência, como que os melhores sistemas educacionais do mundo os selecionam, os formam e os apoiam. Eu continuo sem ver aqui a apresentação, então eu vou pedir uma liberdade para vocês que eu espero que vocês estejam vendo, eu saí aqui do Zoom, do ambiente do Zoom, espero que vocês estejam vendo agora uma tela em que eu mostro 4 livros que bebem que explicam da onde eu estou bebendo, né? Assim, quais são as minhas fontes. Minhas fontes são livros de jornalistas que trabalham com educação, mas que procuram estar nessa fronteira, né? Então, assim, não são pesquisadores acadêmicos, mas são jornalistas que olham muito para a literatura acadêmica, né? Então, os livros que eu tô citando, que eu cito aqui, são todos eles, tem vários, né? Mas os que foram traduzidos no Brasil, tem um trabalho de uma jornalista americana chamada Elizabeth Green, que fala sobre formando mais que um professor, que mais ou menos é a mesma pergunta que eu faço, né? O que faz um bom professor e como os sistemas podem melhor formar, apoiar e selecioná-los. As Crianças Mais Inteligentes do Mundo é um livro da Amanda Ripley, uma jornalista americana também, que faz um estudo comparativo.
Paul Toll é um jornalista canadense que fala sobre, bebe muito, é um livro muito sobre a questão do socioemocional, né, de toda essa discussão do aprendizado socioemocional. E o Daniel Barros é um jornalista brasileiro, acho que até aí de São Paulo, e que fez um livro também recente, País Mal Educado, em que ele faz um olhar mais nacional. Se puderem passar no próximo... Desculpa, tá, gente? Eu estou à cega aqui, eu não sei se eu fiz alguma coisa de errado, mas eu não estou vendo. Agora eu consegui ver, sim. Obrigado. Então, se puder passar para o próximo slide, isso, assim, o ponto de partida do meu livro, assim, aí eu já estou citando uma referência acadêmica, né? Uma das coisas que me chamou a atenção quando eu comecei a entrar em contato com essa literatura acadêmica é o como que a importância do diretor. É claro que isso é intuitivo, né? Ninguém vai discordar, o diretor é muito importante, mas ultimamente, na fronteira do conhecimento nesse assunto, a gente tem avançado bastante em, primeiro, uma tentativa de mensurar, ainda que seja imperfeita, e eu acho que é difícil ter a mensuração perfeita da importância de um diretor, mas alguns estudos e muitos estudos tentam avançar bastante nisso, e eles vêm mostrando que, dentre as variáveis internas da escola, a liderança do diretor perde apenas para a atuação do professor, com a ressalva que a atuação do professor ela é direta com o aluno, então assim, é natural que o professor tenha mais impacto direto com o aluno. O diretor, por sua vez, ele é mais... ele trabalha com um público mais amplo, né? Porque cada escola tem vários diretores, agora tem vários alunos, perdão. Agora, só deixando claro que assim, esses diretores não se trata de uma competição, tá? Até porque aqui é um jogo de ganha-ganha. Quanto melhor for o trabalho de liderança do diretor, em conjunto, apoiando o professor, melhor vai ser o trabalho do professor e melhor vai ser o trabalho do diretor. Então, aqui não é quando a gente coloca que o diretor está em segundo lugar, não é porque há uma competição, ao contrário, assim, quanto mais eles se aproximam, melhor. Mais os alunos ganham, né? Se puder passar para a próxima, por favor. E ainda na mesma, assim, além das evidências quantitativas, qualitativas sobre isso, tem uma evidência que é o observacional. Assim, e esse pesquisador, esse canadense, Kenneth Laytwood, fala muito isso, assim, que até o momento não há registro de um único caso de transformação positiva na escola na ausência de uma liderança talentosa. Então, assim, a transformação, assim, pode até ser que comunidades, uma escola que já esteja bem organizada, que tenha uma comunidade forte, uma gestão distribuída, democrática, enfim, um diretor novo que chega num ambiente em que está tudo já certo, pode até ser que essa liderança não seja tão talentosa. Agora, um processo de transformação, não há registro de processo de transformação que tenha acontecido na ausência de uma liderança talentosa, o que se não significa, e aqui um alerta grande que eu faço, não significa que o diretor sozinho seja capaz de fazer a transformação, isso aí envolve um esforço coletivo. Pode passar, por favor? Uma das coisas que eu gosto muito de um estudo que foi feito pelo Philip Hallinger, que é um pesquisador também canadense, mas ele fez uma revisão desde 1960 do que se fala na literatura acadêmica sobre liderança escolar, liderança na escola. E ele mostra que, ao longo do tempo, foi se passando de uma ideia de um diretor que era quase um síndico, um administrador da escola, um gerente, para o papel de uma liderança capaz de ter impacto nos estudantes, nos professores, e ainda assim que esse termo liderança pode parecer que ele está colocando muita ênfase no indivíduo. Quando você vai ler a literatura mais recente, é muito forte, é muito claro que a gente não está falando de uma liderança, de um super-herói que chega na escola e transforma tudo de forma autoritária. Ao contrário, são processos coletivos. É uma liderança capaz de mobilizar processos coletivos na direção concreta em favor dos estudantes. Pode passar, por favor, para o próximo slide.
Eu vou aqui... Os argumentos centrais do meu livro são, primeiro, assim, que da necessidade de termos marcos que deem clareza que se espere dos diretores, e a gente está no momento propício a essa discussão, porque acabou de sair do Conselho Nacional da Educação no Brasil, esse mês, inclusive, saiu uma discussão sobre a Base Nacional de Diretores, né? E é um documento que eu argumento no livro, antes de saber, né, que havia a possibilidade de ser aprovada no Brasil. Eu argumento no livro, ao olhar para as experiências mais bem-sucedidas, que é muito importante ter documentos que deem clareza ao que se espera do diretor. Não só para a função dele, mas esses documentos eles são importantes para trazer coerência, para alinhar políticas de formação, recrutamento e de suporte com esses marcos, porque não adianta nada assim, se o formador, seja ele a universidade ou uma secretaria, ou quem está numa secretaria, tem uma visão do que se espera do diretor. Na prática, o diretor é cobrado num sistema para outras coisas, que não dialogam com essa formação. E se as políticas de seleção, de suporte, também não dialogam com isso, a gente tem um sistema disfuncional, que na minha opinião, eu já vou argumentar um pouco isso, muito o que a gente tem no Brasil, com algumas exceções. Outro argumento central do livro é de que a preparação das lideranças que vão exercer o cargo de diretor precisa ser feita ao longo da carreira, né? Os países que eu destaquei como mais avançados nessa linha, você não forma um diretor no susto, né? Assim, um dia você é professor, de repente você faz um concurso, uma eleição, seja qual for a forma de escolha, aí de repente essa pessoa vira um diretor. Eu já vou falar de Singapura, com todas as ressalvas, das enormes diferenças, né, entre os sistemas, mas Nova York, Ontário, Chile está caminhando nessa direção. É a ideia de que você vai preparando ao longo da carreira. Você vai o professor vai exercendo alguma liderança, vai ganhando habilidade com isso, e aí o sistema fica muito mais... Quando ele vira um diretor, ele já está muito mais preparado do que se tivesse sido escolhido no susto. E uma reflexão que eu faço é essa final, de que a eleição não necessariamente garante uma gestão democrática, um concurso não é garantia de eficiência, a gente precisa olhar mais na prática para o que fazem esses grandes especialistas na educação, que são vocês, diretores de escola, que estão... e olhar para essas práticas e aprender com elas, e a partir disso é que a gente pensa qual é a melhor forma de seleção, qual é a melhor forma de apoio, qual é a melhor forma de formação. Por isso que esses marcos são importantes, desde que eles olhem muito para as experiências, olham e estejam abertos sempre para a experiência concreta, né, dos grandes especialistas em educação, que são os diretores. Pode passar, por favor? Ok. Então, eu tentei fazer no meu livro esse resumo, né? Assim, eu falo com todo cuidado lá que eu não estou querendo com isso... Tem outros estudos, tem vários estudos que sistematizam, que às vezes tem algumas diferenças, um enfatiza mais outro enfatiza mais outro, mas o que eu procurei fazer nesse meu livro, assim, depois de ter visitado 6 diretores em 6 países, acompanhado a jornada deles, e lendo o que eu tive a oportunidade de ler nesse período lá na Universidade de Colômbia, dialogando com os pesquisadores desses países todos que eu visitei também. Então, assim, eu identifiquei, e aí meu livro conta um pouco, assim, não apenas o que eles fazem, mas eu vou lembrando, né, como que eles fazem, como os diretores que eu citei no meu livro fizeram isso. Porque é muito fácil chegar aqui, eu imagino, e eu sempre tentei me colocar no lugar de um diretor de escola lendo o meu livro, né? Então, é muito fácil dizer para ele assim, olha, cara, você precisa pactuar com a comunidade de objetivo comum, construir um bom clima escolar, tem que estreitar laços com a comunidade, não perca o foco no pedagógico, você tem que apoiar o desenvolvimento de pessoas e construir de relações de confiança, tá? Legal, se vira nos 30. Então, obviamente, não pode ser assim, e esses são processos que vão acontecendo
aos poucos, né? E não podem, e aí eu enfatizo muito isso no livro, assim, isso aí não pode ficar no ombro do diretor ou da equipe gestora de uma escola, todas essas atribuições. Isso aí são objetivos coletivos que precisam ser alcançados, mas é óbvio que o diretor de escola, por ter um cargo de liderança, né, ele tem uma função muito importante nisso. Então, vou dar alguns exemplos. Acho que muda um pouco para mim, porque acho que o pessoal pode estar ficando cansado. Não que minha cara ajude muito, mas daqui a pouco a gente volta lá, porque senão eu fico imaginando aí vocês cansados de verem uma tela de PowerPoint aqui. Tô levando o pessoal do bastidor à loucura, tá? Desculpa, gente, tá? Mas falando um pouco aqui, né, assim, eu cito no meu livro a pactuação de objetivos comuns é muito importante. Você precisa ter, a escola precisa saber para onde vai. No Brasil, e aí acho que não tô, várias vezes, aliás, eu enfatizo assim, não estou falando de nada de outro mundo, apesar disso estar numa literatura anglo-saxã, majoritariamente. Quando um diretor de escola no Brasil elabora um projeto político-pedagógico, ele está olhando para isso, né? Assim, o objetivo de um projeto político-pedagógico é pactuar com toda a comunidade para qual é a direção daquela escola, o que se quer com aquela escola. E aí eu vou contando no meu livro como é que é feito, como os diretores que eu acompanhei fizeram. E aqui não há receita de bolo. Cada diretor foi fazendo de uma maneira. Por exemplo, eu cito o diretor de Nova York, ele foi ele foi fazendo diferentes estratégias, até mesmo assim, né? Na pilastra da escola, ele foi colocando frases com os objetivos, com a proposta pedagógica que está no documento, que seria um PPP, né, um projeto político-pedagógico dele, mas que está no documento de orientação dele. Mas todos os diretores que eu fui ouvindo na jornada fizeram isso de forma pactuada, ou seja, não foi imposta. Ele precisa dialogar com a comunidade, por isso que, assim, quando eu reforço, não é a figura do super-herói ou de alguém que chega lá com um projeto imposto para a comunidade. Esse projeto precisa ser conquistado, precisa ser compartilhado e precisa ser comungado. Porque a partir do momento que você tem um objetivo comum, a mensagem fica mais clara para os alunos, para os familiares, para os professores, para todos, né? A construção de um clima escolar. Isso é muito importante. E aí eu cito vários estudos e os casos que eu falo no meu livro também são. Eu procuro passar muito essa mensagem de que porque principalmente na década de 2000, no início da década de 2000, começaram a aparecer muitos estudos mostrando o quanto que o foco no pedagógico, o olhar para os resultados de aprendizagem era importante para fazer a diferença numa escola do ponto de vista da ação do diretor. Só que aí o que eu relato no meu livro é que essa mensagem foi muito forte, né? Vários sistemas começaram a enfatizar demais essa questão do foco nos resultados de aprendizagem. De repente, começou a acender um alerta de que, olha só, estão exagerando, as pessoas estão tendo, os sistemas estão tendo uma leitura estreita disso, como se esses resultados de aprendizagem acontecessem à revelia de outras ações importantes na escola. E entre elas está a construção do bom clima escolar. Então, eu vou dando exemplos no meu livro, por exemplo, e aí é muito interessante que, assim, nesse processo, às vezes, eu olhava uma anotação e falava, mas eu já escrevi isso aqui. Essa frase, eu acho que essa frase não é da diretora do Canadá, essa frase é da diretora do Chile. Ou será que era do México? E quando eu ia rever minhas anotações, era da diretora do Chile, era do México, era do Brasil, eram coisas que você percebia que os diretores estavam fazendo em comum, em diferentes contextos. O por exemplo, a construção do clima escolar, isso também, vários estudos mais recentes foram mostrando isso, que é um erro. Olha só, gente, eu falo com muito cuidado com isso. Não é que o resultado de aprendizagem seja uma coisa menor, seja uma coisa
lateral não seja importante olhar para isso. Os estudos novos, assim, digamos, a versão 3.0 da literatura acadêmica sobre diretores de escola, não diz que resultado de aprendizagem, olhar para esses resultados e atuar no pedagógico seja desimportante, não. Continua sendo muito importante. Apenas ela traz um alerta de que, se você olha só para isso, sem preocupar com o bem-estar dos alunos, você vai cometer um erro. Porque ou seus resultados vão ser de curto prazo, ou você não vai conseguir esses resultados. E os casos que eu cito, por exemplo, no Chile, a diretora conta isso, que ela chegou, a escola tinha resultados de aprendizagem e avaliações internas baixíssimos, ela ganhou uma verba do governo chileno, porque era uma escola em área vulnerável, em área de muita pobreza, então eles tinham uma verba a mais para uma escola desse tipo, e o primeiro uso que ela fez dessa verba foi ampliar aulas de reforço. Era uma escola de ensino fundamental, né? Mas ela ampliou aulas de reforço de matemática e de, no caso lá, língua espanhola. E aí ela logo percebeu que não estava dando certo. E qual foi a sacada dela? Ela percebeu que as crianças passavam muito tempo na escola, porque justamente por ser uma escola de alta vulnerabilidade, essa verba a mais permitia que ela trabalhasse em horário integral. E ela percebeu que as crianças não estavam se sentindo bem, elas não queriam estar na escola. Então, o que ela fez? Ela tirou essas aulas de reforço e fez aulas de artes, esportes, e foi construindo, né, ela foi procurando construir um ambiente em que as crianças quisessem estar lá. Agora, significa que ela não atuou no pedagógico de jeito nenhum. E eu conto uma história dela, que é a mesma história, a mesmíssima história que uma diretora do Canadá conta, que é sobre outra questão muito importante, que está no que eu coloco como características de lideranças eficazes, que é a questão de construir relações de confiança. Essas pessoas, esses diretores que eu acompanhei, eles sabiam que eles precisavam ter a confiança dos professores, da comunidade. Sem essa confiança, as mudanças iam ser mais difíceis. Então, no Chile e no Canadá, a história que eu queria contar é o seguinte: as duas diretoras perceberam que estava tendo um problema especificamente com o professor. No caso do Chile, era um professor da área de alfabetização e os alunos não estavam conseguindo aprender. Não era uma professora mal intencionada, não era uma professora... Era um professor que queria fazer o melhor, mas não estava conseguindo obter os resultados de alfabetizar as crianças. E ela era justamente uma professora de uma turma de alfabetização. Então, ela precisava melhorar ali a atuação daquela professora. Só que ela sabia que se ela chegasse de cara e fizesse de forma agressiva, questionasse o trabalho daquele professor, ela não ia conseguir o resultado. Então, o que ela foi fazendo? Primeiro, ela identificou o problema, mas falou, primeiro, eu preciso que essa comunidade tenha confiança em mim. Porque a partir do momento que eles tiverem confiança em mim, as propostas que eu vou fazer vão ser recebidas de outra forma, né? Esse professor que está relutando e que não está tendo o que a gente está esperando dele, no sentido de aprendizado dos alunos, se ele me vê como inimigo, não vai adiantar. Mas se ele me vê como alguém que está ali para apoiá-lo, como um aliado, daí a qualidade da conversa é outra, ou a abertura para a conversa é outra. Eu gosto de um exemplo do México, que a confiança da comunidade, da diretora que eu acompanhei, a Irene, a confiança dos professores era tanto nela que os professores, a Irene colocou câmeras dentro das salas de aula. Se vocês me perguntarem assim, o que eu acho dessa ideia, a princípio eu vou dizer que, pelo amor de Deus, que isso? Que vigilância, espécie que coisa agressiva que é você colocar uma câmera como se você fosse vigiar o trabalho do professor. E aí eu fui nessa escola conversar com os professores. Como é que os professores aceitam isso? E aí que os professores me relatavam, os professores dessa escola falavam o seguinte: a gente tem confiança nela. Eu sei que ela não está ali, que aquela câmera não está ali. Pelo amor de Deus, tá, gente? Eu não estou sugerindo que se coloque câmera. Eu acho uma política... tenho sérias restrições aí a isso e tal. Mas o que eu estou querendo dizer é que, naquele contexto,
o grau de confiança dos professores na diretora era tão grande que eu ouvi dos professores, eu cito isso assim, ela nunca chegou para a gente dizendo o que você está fazendo de errado em sala de aula. Ela chegava para a gente e falava, como que eu posso te apoiar? Vamos juntos pensar numa solução melhor. E é assim que ela foi construindo, né, essa confiança. Aliás, desse caso do México que eu citei, inclusive era de uma diretora que foi afastada por razões políticas e a comunidade ocuparam a escola, fecharam a escola, professores, pais e alunos exigiram o retorno dela e ela retornou à escola. Ou seja, era alguém tão... Qual é o ponto? Por que eu estou trazendo esse exemplo? Não é, pelo amor de Deus, para dizer que essa é uma boa política. Aliás, eu acho que tende a ser uma política péssima, né? essa prática. Mas, naquele contexto, a confiança da comunidade era tão grande que aquilo não rompeu os laços de confiança. Tanto que é uma diretora que que a comunidade se mobilizou, ocupou uma escola, foi para a imprensa denunciar uma interferência política e trouxe ela de volta. Eu acho que eu já estou chegando no final da minha apresentação. Volta, por favor, para o slide. Isso. Eu vou, então, acabar aqui, citar rapidamente. Neste livro, eu acabei fazendo uma pesquisa com apoio do CONSED, uma pesquisa com técnicos indicados pelo grupo de trabalho em gestão escolar lá do CONSED. Foi entre setembro e dezembro de 2018. Eu mandei um questionário para as 27 unidades da federação e recebi a resposta de 26. Então, um retrato nesse sentido bem amplo, né, pelo menos das redes estaduais. Pode passar, por favor. Essa pesquisa foi inspirada numa pesquisa num estudo de 2 pesquisadores do Chile, que eles fizeram, na verdade, uma pesquisa com 7 países da América Latina, e incluíram também o caso do Ceará. No Brasil, como não tinha uma política nacional, eles incluíram um caso. Mas foi inspirada nesse trabalho. Pode passar, por favor. Nesse trabalho, as conclusões desse questionário que eu mandei para os técnicos de gestão escolar, indicados pelo CONSED para responder essa pergunta, as conclusões foram: primeiro, que a gente tem no Brasil uma falta de clareza da definição do que se espera do diretor. Eu pedi para as pessoas me enviarem, né, os documentos que orientam o que os diretores fazem. E assim, a maioria dos textos que chegou à minha mão eram textos burocráticos, parecia escrito por um advogado, ele estava muito mais preocupado com a legislação, era até em linguagem jurídica, caput, capítulo, eram textos textos que listavam uma série de atribuições sem hierarquia na maioria dos casos. Então, teve uns casos, eu cito no meu livro, de documentos que, assim, entre as atribuições do diretor estavam no mesmo grau de importância, porque, na verdade, não tinha nenhuma hierarquia: zelar pela aprendizagem dos alunos, cuidar do bem-estar e responder aos dados do censo escolar. Assim, não que não seja importante responder aos dados do censo escolar, claro que mas precisa ter uma hierarquia. Assim, o que é mais importante, não é? E aí o que muitas vezes acaba acontecendo, e é a reflexão que eu faço no livro, é que os textos hoje de orientação, cada estado tem o seu. Eu cito alguns casos que fogem essa regra, e, aliás, está lá no meu livro. Não estou falando aqui para São Paulo, então parece que eu estou fazendo aqui não estou sendo populista, porque no caso ali, São Paulo é um dos casos que eu identifiquei que o documento não ficava só restrito a essa linguagem burocrática, jurídica, mas a maioria dos textos que eu analisei eram leis, regulamentos, escritos em linguagem burocrática. A minha impressão é o seguinte: o que os sistemas estão indicando para os diretores é que esperam que eles sejam síndicos e não gestores, lideranças no sentido mais amplo, né?
Outra questão que ficou claro na análise dos dados é da questão da formação insuficiente. Se puder colocar de novo aqui a apresentação, eu fiz uma pergunta para os 27, 26 secretarias que me responderam, né, sobre se havia, como é que era feita a formação, né? E aí eu não estou vendo, desculpa, tá, gente, que eu não estou conseguindo ver aqui se vocês estão vendo uma apresentação. Para mim está tudo, não estão vendo, né? Então, tá. Então, tá. Passa aí, por favor. Passa esse. Pode passar. Que aí eu estou falando da falta de clareza, né? Da formação insuficiente, né? Volta por favor. Em seu estado, há oferta de cursos específicos para a formação de diretores de escola. Em caso afirmativo, quem oferece o curso? E no caso dos cursos em universidade, eles costumam ser mais ministrados em parcerias com a secretaria? Passa, por favor, o slide agora. Então, em 22 das 26 secretarias, os técnicos responderam que havia algum tipo de curso e a formação era basicamente feita pela própria secretaria. Isso, para mim, foi um dado muito claro, assim, que aí, talvez, eu não ouso dizer que acho que a minha pesquisa não permite ser categórica no sentido de dizer que precisa haver mais aproximação das universidades com as secretarias. O que eu trago é talvez um indício aí para reflexão de que talvez precise ter mais diálogo universidade e as secretarias. Afinal, a potência das universidades enquanto formadoras e as secretarias em si como quem é que dá as condições para quem seleciona, quem paga, né, os diretores de escola, uma hipótese aí para reflexão é de quanto que talvez a gente precise dialogar melhor as universidades com as secretarias, com os cursos. E um dado do censo escolar, essa não é nem da minha pesquisa, mas pela primeira vez em 2019, o INEP pesquisou se os diretores atuais, diretores de escolas públicas no Brasil, se eles tinham tido alguma formação. E aí o resultado foi esse, só 10% dos gestores fizeram curso em gestão escolar com no mínimo 80 horas. Lembrando, bem, não preciso nem dizer para vocês aqui que a exigência, quem forma gestores, isso aí está incluído no curso de pedagogia, né? Mas não é uma formação, aí assim, meu argumento é que essa não é uma informação suficiente, né? Então você precisa de mais do que, pelas experiências que eu vi em outros lugares do mundo, eu vi que eles investem muito em formação, às vezes dada pela secretaria, às vezes dada em parceria com universidades, e meu argumento é que quanto mais simbiose houver entre universidades e secretarias, mais efetiva vai ser a formação. Pode passar, por favor? Eu já vou acabar para não cansar mais vocês. E a questão também do apoio insuficiente, né? Eu perguntei que tipo de apoio era oferecido para um diretor novato, perguntei se havia, por exemplo, programas de mentoria, se havia apoio de algum superintendente, aí o nome vai variar muito de estado para estado, se tinha uma formulação de uma rede formal de diretores para apoiar, né, para fazer um aprendizado entre pares, ou algum outro tipo, eu deixava em aberto essa pergunta. Pode passar o slide. Pode passar. Ao fim, a maioria diz ter alguma forma de apoio, mas quando eu fui ver, a estrutura de apoio, em geral, no Brasil, é a estrutura vertical, né, de um inspetor, de um técnico da secretaria, de um superintendente que está apoiando ali na estrutura da secretaria. E a constatação dessa pesquisa é que tinha muita pouca estrutura horizontal de aprendizagem entre pares, seja através de programas de mentoria, isso para mim foi uma surpresa, porque nenhuma secretaria sinalizou haver programas formais de mentoria para diretores novatos. Isso é muito comum em outros países que eu visitei, eu cito no livro, tem pesquisas mostrando da importância disso, como é importante você ter alguém te apoiando, que não seja alguém que vai que não é alguém que vai te avaliar, não é alguém, é outro tipo de relação, não é um superintendente, não é alguém que está assim,
supostamente numa hierarquia, né, de uma secretaria acima de você, é um outro tipo de aprendizado. E eu até me assustei quando eu apresentei esses dados para os secretários de educação no Conselho. Eu até fiquei com medo de vou apresentar isso aqui e vai levantar a mão um monte de secretário e dizer, não, mas eu tenho. No meu estado tem. Nenhum deles disse ter um programa formal. O que me parece que acontece, depois conversando com alguns secretários que estavam lá na reunião do Conselho quando eu apresentei essa pesquisa, eles me falaram que isso, às vezes acontece de forma informal, e depois alguns secretários até disseram que estavam começando a desenvolver uma estrutura mais formal, porque a informalidade é ótima, mas quando você tem formalizado um programa de mentoria, isso é uma potência muito maior. Você tem clareza do que você espera, você tem uma regularidade e tal. Pode passar, por favor, no slide. Eu vou acabar por aqui, porque eu acho que já falei demais e não quero deixar vocês sem esse momento para o diálogo. Mas esse aí é só um exemplo de Singapura, de como é que é pensado a carreira lá. E aí, assim, o que eu trago no meu livro, eu passo páginas e páginas dizendo, pelo amor de Deus, eu não, comparar Singapura com qualquer estado brasileiro é incomparável em várias questões. Mas tem uma questão que eu acho que a gente podia aprender, assim, e eu relato assim, quando eu fui para Singapura, eu visitei escolas lá. Pode voltar para mim aqui, que eu acho que senão vai cansar o pessoal. Desculpa aí, o operador. O que eu argumentei quando eu visitei as escolas de Singapura, eu fui assim, às vezes as pessoas acham que vão lá ver uma sala de aula ultra tecnológica, uma mega estrutura, laboratórios de ultra geração. As escolas todas são equipadas, tá? Então, assim, estamos falando de um país rico, então, nesse sentido, é outra realidade. Mas, para mim, o grande diferencial que eu vi em Singapura não foi no momento de sala de aula, foi quando eu acompanhei durante a semana a visita à escola, a uma das escolas que eu acompanhei lá. Não havia o momento depois das aulas, os professores se reuniam em vários grupos, né? Que não existia uma sala de professores, existiam 6 salas de professores, que eu acho que até que, assim, às vezes eles usavam, inclusive, a estrutura de uma sala de aula mesmo para fazer isso. Mas o que eu percebi ali é que havia muita troca entre os professores daquela escola. E na estrutura de carreira de Singapura, que eu acho que é muito interessante, é que você começa como um professor novato e à medida que você vai evoluindo na carreira, você vai ganhando mais responsabilidades de colaboração. Então, de um professor novato, você passa a ser um professor que pode ser um professor mentor de professores novatos. Um professor mentor pode ser um professor que vai coordenar um grupo dentro da escola, da disciplina, um grupo de alfabetização, enfim, aí depender da estrutura da escola. Então, ele sobe e ele passa a ter digamos, uma função de liderança de outras pessoas naquela escola. Ele pode subir um pouco mais e em Singapura isso é tudo colocado na estrutura de carreira. Você pode ser um professor coordenador de uma área que está em contato com professores, coordenadores daquela área de outras escolas para trocarem. Então, é um sistema que incentiva sempre a troca e o aprendizado entre pares. O diretor de escola é a mesma coisa. Você é um subdiretor que vira um diretor, depois vira um diretor, mentor, e você está sempre incentivando essa troca, esse compartilhamento entre pares. E isso eu vi muito também, assim, uma característica muito clara, que todos esses sistemas trabalham muito com uma ideia que eu acho que é muito caro para algo que é muito aderente a algo que eu acho que é muito caro para nós brasileiros e que eu acho que a gente não tem que abrir mão disso, que é o princípio da gestão democrática. Em alguns países isso não é tão importante, para a gente isso é super importante e a reflexão que eu faço no meu livro, a gente não tem que deixar isso de lado, não, porque talvez é uma contribuição nossa, né? Assim, é algo muito caro. Agora, o que é esse princípio da distribuição de liderança que eu cito lá que alguns sistemas fazem? É você dar oportunidades para professores, para alunos. Acho que no caso brasileiro, no caso internacional nem aparece tanto alunos, mas no caso brasileiro dá oportunidade para alunos, para mais pessoas da comunidade assumirem alguma função
de liderança, assumirem a liderança de projetos, e com isso ganham todos, porque o diretor fica menos, porque aquela lista que eu fui citando, assim, se você colocar na conta de um diretor, é tarefa para super-herói, não é tarefa para um ser humano. Então, se você faz isso de maneira compartilhada, agora, tem que ter uma arte, tem que ter uma técnica nisso, no sentido de que você precisa saber, se você simplesmente distribuir liderança, pode ser um caos, você pode dar liderança, dar tarefas burocráticas a pessoas que não querem exercer aquela tarefa. Então, você não está... se aquilo ali também não tiver aderente ao projeto político-pedagógico da escola. Então, você pode ter efeitos poucos, né? E, por fim, se você também não tiver se você não tiver apoio, né? Assim, você tem que apoiar, senão você gera frustração. Se você dá para uma pessoa empolgada e não que quer assumir aquela tarefa, mas se não dá as condições para que ela execute, você vai gerar frustração. Então, assim, tem uma série de condições para que essa distribuição de liderança seja mais benéfica para todos e que, ao fim, cumpra seu objetivo, que é, de maneira coletiva, e aí reforço isso, assim, que não é, a gente não... E eu falo muito, várias vezes no meu livro, assim, a gente tem que fugir da ideia do super-herói, do super-diretor que vai chegar e vai resolver os problemas da escola. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Isso não é tarefa para humano. As complexidades hoje do que se exige num diretor de escola sobre humano você achar que uma pessoa vai dar conta disso sozinho, sem apoio, sem uma coerência, sem que os sistemas dialoguem. Enfim, tem que ser um processo coletivo, mas é importante que todo o sistema fale a mesma língua, que tenha coerência. E acho que eu falei demais, eu estou até rouco, gente, desculpa. Eu achei que eu conseguiria falar em menos de 1 hora, acho que eu falei quase isso, né, Vinícius? Sei lá, vamos lá. Falou até em menos, pô. Eu falei demais no começo, aí agora você teve um tempo bem sobrando, né? Então, primeiro de tudo, muito obrigado pela aula, foi muito bacana ouvir de quem presenciou, de quem viveu sobre essa temática tão importante que é os líderes na escola, da gestão da escolar. É algo que, com certeza, tem um impacto muito grande no desempenho escolar, na educação, no campo, como um todo. Enfim, eu vou pedir, Lita, por favor, para colocar o link de novo para a inscrição das perguntas, para a gente conseguir bater esse papo. Já chegaram várias perguntas aqui, e aí a gente pode também adicionar um pouco mais dessas perguntas, colocar o link aqui na tela de vocês. Pode ser? O link de interação. Esse daí. Aí vocês conseguem acessar esse, ou colocam no chat do Centro de Mídia, se vocês estão assistindo pelo chat, ou se vocês estão assistindo pelo YouTube, vocês colocam o link, a sua pergunta, nesse link aqui que está na tela de vocês. Mas eu já vou começar aqui a falar um pouco sobre as perguntas que chegaram aqui. A primeira pergunta é da Lívia. Falou, Antônio, boa tarde. Me desculpa, antes de eu passar pela primeira pergunta, Antônio, como você prefere? Você prefere que eu faça um apunhado de perguntas ou eu faça um a um? Vamos fazer um a um, eu vou tentar dar respostas bem concisas. Beleza, tranquilo. Tem algumas perguntas capciosas, bem reflexivas. Essa da Lívia é difícil, eu diria, seria difícil, né? Mas no caso... Antônio, boa tarde. Em quais sentidos a pandemia afeta na importância dos diretores / líderes na escola? Intensificam, diminuem? Em quais sentidos, em quais facetas? Eu diria assim que a liderança, a gestão, o gestor, ele é fundamental em qualquer contexto. E nos contextos, assim, eu vou tentar sempre responder, tá, gente? Assim,
eu sou um jornalista que estudou esse assunto. Então, assim, aliás, assim, a dinâmica aqui seria o contrário. Eu quero aprender com vocês e sistematizar e contar, tá? Mas para não deixar ninguém sem resposta, assim, primeiro, assim, temos muita evidência de que o diretor de escola, em contextos mais vulneráveis, ele é ainda mais importante. Então, todos aqueles estudos que mostram qual é a importância do diretor de escola, num contexto mais vulnerável, ele é ainda mais importante. Por que eu falo isso? Porque no contexto da pandemia, eu acho que aumentou a vulnerabilidade de todos. Todo o sistema ficou mais vulnerável. E daí, o peso da liderança, ele eu não saberia dizer se ele ficou mais importante, mas no mínimo, ele é tão importante quanto. E eu fiz um artigo, quando eu lancei o livro, eu fiz um artigo para a revista Piauí, e entrou agora uma furadeira aqui, desculpa, tá, gente? Coisas do home office aí. Espero que esse que está aqui não atrapalhe nossa conversa. Antes que eu vá lá bater no vizinho. Não vou fazer isso porque eu sou de paz. Então, vamos lá. Eu fui atrás de um diretor de escola, da diretora, ao escrever esse artigo para Piauí, o livro já tinha sido lançado, já tinha sido escrito antes da pandemia, mas ele foi lançado no período da pandemia. E aí, para esse artigo na Piauí, justamente me pediram para conectar alguma coisa com a pandemia. E eu fui atrás da diretora que eu acompanhei no Brasil, a Valquíria, lá no interior de Alagoas. E aí, o que a Valquíria estava fazendo? Ela estava aplicando exatamente aquilo, construindo relações de confiança, pactuando objetivos comuns no contexto da pandemia. Claro que ela partia de um princípio, assim, ela já estava em processo de conquista, né, dessa comunidade, então as coisas ficaram mais fáceis. Mas no caso dela até foi bem difícil, porque ela tinha acabado de mudar de uma escola, estava nesse processo e veio a pandemia. Mas ela aí eu relato, assim, ela fez, antes mesmo de virar política pública, ela começou a fazer busca ativa, ela dividiu os alunos em grupos de zap, cada um com um professor responsável, não para tirar dúvidas de aprendizagem, mas para conectar mesmo. Falei, e aí, por que você não está vendo material tal? Pega o material ali impresso. Ela pediu emprestado um carro de som da prefeitura, era uma cidade do interior, né? Então, o carro de som da prefeitura saiu dizendo: atenção, alunos da escola Dorival Gonçalves Neto, o material impresso para vocês está lá no correspondente bancário, no lugar tal, peguem quando puderem, não deixem de estudar. Então, assim, é uma diretora que foi mobilizando todos os recursos possíveis, e no contexto ali de Alagoas são recursos que não são recursos escassos. Eu estou falando de uma realidade interior de Alagoas. Então, assim, eu diria que é mais importante ainda. E essa brincadeira está me incomodando muito. Eu vou ficar no mudo aqui enquanto você faz a pergunta. Não, beleza, é normal, enche o saco. Todo mundo começou a fazer reforma, né, durante a pandemia. Se não é o vizinho da frente, é o vizinho de trás, enfim, sempre tem alguém fazendo alguma reforma durante o home office, né, a pandemia, enfim. Bom, passando aqui a pergunta do Renato, o Renato, ele agradeceu, obrigado pela excelente apresentação. Aí ele faz duas perguntas. Você mesmo disse que não basta fazer um monte de recomendações sem dar condições aos diretores. Do ponto de vista da ação dos sistemas de ensino, você tem alguma boa prática nacional e internacional de políticas de incentivo, premiação e outras para o bom desempenho do diretor? E formação e desenvolvimento profissional, como você recomenda que seja feito? Eu, assim, já digo que eu não acho que não cabe a mim recomendar, tá? Mas, assim, vou trazer experiências para reflexão de vocês. Eu acho que meu papel como jornalista especializado é esse. Assim, não sou eu. Acho que vocês têm expertise para isso, para justamente formular políticas públicas. Eu quero contribuir com insumos. A questão do apoio, as políticas de incentivo ao professor, eu acho que tem a ver com a última parte da minha apresentação. Assim, você precisa ter políticas de suporte. É claro, assim, precisa ter salários atrativos. E no início do meu livro, eu falo assim, olha só, eu estou focando no diretor de escola, mas eu não estou dizendo que precisa ter recursos suficientes, precisa ter professores bem formados, professores valorizados, precisa ter diretores bem formados, diretores valorizados financeiramente. Então, eu estou falando ali, assim,
Isso é super importante. Isto posto, né, feito essa apresentação, é fundamental você ter o que eu vi, por exemplo, quando eu vejo o modelo de Singapura, que eu acho muito interessante. Assim, Singapura, por exemplo, não trabalha com, no caso de diretor, pelo menos até onde eu sei, não trabalha com premiação por mérito, de resultado. Assim. Tem avaliação de diretor, mas a cada passo de avaliação de professor, inclusive, mas a cada passo que o professor dá na carreira, o que eu acho que é interessante do modelo ali de Singapura é que ele assume mais responsabilidades de colaboração. Ou seja, em vez de ser uma competição assim, tipo, eu fui um bom professor, ganhei um aumento, oba, legal, parabéns para você individualmente. Não, esse cara, justamente por ele ser por a avaliação mostrar que ele está fazendo um bom trabalho, a responsabilidade dele é de cooperar. E quanto mais ele vai subindo, mais responsabilidade de cooperação, mais tempo ele vai ter que dedicar, e aí a estrutura de carreira vai... Por isso que você precisa ter uma estrutura bem pensada para isso. Assim, não é se vira nos 30 e no seu tempo livre você... Por exemplo, a gente já tem no Brasil o horário de... Como é que é? O horário de planejamento pedagógico, né? Tem um nome, me fugiu agora, mas enfim, a legislação brasileira tem um tempo destinado aos professores. Então, assim, a gente já tem uma oportunidade que nem sempre é bem utilizada. Só que, para além dessa oportunidade, eu acho que é insuficiente. Assim, quando eu dou o exemplo de Singapura, eu estou falando de estruturas de apoio. Assim, é um sistema que gira em torno da colaboração. E aí a reflexão que eu faço é o seguinte: Singapura é uma ditadura, um país pequeno, rico, modelo asiático, e eles parecem estar colaborando mais do que nós no Brasil, porque o sistema induz a isso. Não é assim, não é porque a gente é contra. Quando você ouve os professores diretores, não é porque a gente é contra a colaboração, mas se um sistema que favoreça isso, que você consiga estabelecer relações de confiança, que é muito importante. Eu cito no meu livro alguns estudos, por exemplo, sobre uma prática do diretor observar o trabalho dos professores em sala de aula, né? E vários sistemas escolares nos Estados Unidos começaram a exigir isso do diretor. E aí uma das pesquisas que eu cito é interessante, que assim, eles mostraram que os resultados eram diversos. Em alguns casos o resultado piorou, em outros casos melhorou. Qual foi a diferença? Era quando o professor via no diretor alguém que ia lá vigiar ele, ou dar uma nota para ele, aquilo teve, inclusive, na pesquisa, resultados negativos. Quando o professor sentia que o diretor estava ali para ajudá-lo, para apoiá-lo, para construir juntos melhores estratégias e para compartilhar com outros, aquilo tinha um potencial enorme de melhoria. Então, eu destaco assim que, para mim, o mais importante é você ter um sistema que induza sempre a colaboração, ao apoio, à formação, é claro, precisa ter formação, mas a formação só não basta. O exemplo que eu cito lá, capítulo meu de Nova York, eu falo que a primeira aposta que Nova York fez foi criar uma mega faculdade de formação de diretor. E gastaram uma grana, pegaram dinheiro emprestado de iniciativa privada, e os resultados foram pífios no início. Por quê? Porque, uma vez jogados na escola, os diretores não estavam sendo apoiados. Então, eles tinham uma formação turbinada, mas o sistema não estava preparado para absorvê-los. Então, por isso é importante a coerência. Qual era a primeira pergunta? Eu não sei se eu respondi, Vinícius. Ele falou do apoio e do... Uma boa prática nacional e internacional de políticas de incentivo para o bom desempenho. Então, eu acho que eu respondi, né? Assim, para mim, uma boa prática é essa de um sistema que está toda hora induzindo a colaboração. Eu acho que isso é uma das coisas, não, obviamente não é só isso, mas assim, essa indução à colaboração e o aprendizado entre pares contínuo, eu acho que dá uma potência enorme. E não é de cima para baixo, né? Assim, não é entre pares mesmo. Acho que surgiu uma pergunta durante a sua resposta que apareceu no chat aqui. Eu não vou focar apenas nas perguntas que chegaram via formulário. É da Leni. Ela perguntou: no seu livro, como você aborda a gestão democrática na função do diretor? Tá. Nos capítulos finais do meu livro,
eu falo da questão. Bem, primeiro tem aquela reflexão que eu fiz, que eu acho que eu passei rápido demais, mas assim, no Brasil, eu acho que a gente às vezes fica discutindo muito o formato de seleção e olhando pouco para as práticas. Por isso que eu digo assim, uma eleição direta não é garantia necessariamente de uma gestão democrática, assim como também um concurso público não é garantia necessariamente de eficiência. Então, assim, então a primeira argumentação que eu faço, assim, a gente não pode olhar só para, não pode dar como certo que temos, aliás, às vezes assim, temos eleição direta, nem todos os sistemas têm no Brasil, mas assim, temos consulta à comunidade, temos todas as um grêmio escolar, temos o conselho de paz, todas essas instâncias podem estar instituídas e ainda assim você tem uma gestão autoritária e não democrática. Então, essa é a primeira reflexão que eu faço. E a segunda reflexão que eu faço é um pouco dessa, quando eu falei no final assim, como eu faço, de certa maneira, uma comparação entre sistemas, né? Nem todos os sistemas têm falar de gestão democrática, por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos, não faz o menor sentido para eles. Para eles é um bicho muito esquisito. Mas para nós é muito importante. E aí, como eu argumentei, assim, a gente tem que valorizar isso, é um princípio caro ao nosso sistema. Agora, o que eu acho, quando eu dei o exemplo do caso de liderança distribuída, que não é sinônimo de gestão democrática, mas eu falo isso no livro, assim, do quanto que esse conceito de liderança distribuída, ele casa, na minha opinião, com o nosso princípio de gestão democrática. Então, você distribuir liderança na escola, e o que eu gosto dessa literatura de liderança distribuída é porque, ao mesmo tempo que a gente diz que é importante, a literatura diz o seguinte, mas não é de qualquer maneira que se faz isso não, tá, gente? O exemplo que eu dei aqui, você pode distribuir liderança e ser um caos. Distribuir liderança e cada um vai para um lado. Isso não está em consonância com o projeto político-pedagógico da escola. Então, cada um vai para um lado e você não vai ter coerência. Distribui liderança a quem não é capaz de exercer aquela liderança, ou quem não quer exercer aquela liderança. Distribui liderança a quem, se você não der opção, né? Então, do meu livro, eu acho que a contribuição que eu faço, eu acho que esse tema da distribuição de liderança, eu acho que ele tem muita consonância com o nosso princípio da gestão democrática. Eu não estou dizendo que ele se equivale, não, porque eu acho que a gestão democrática é mais ampla do que isso, mas da parte do meu livro, ou seja, que é meio que um estudo comparativo, então, assim, do que está sendo falado lá fora, isso faz sentido para mim e para o nosso contexto. Com certeza. Acho que dá tempo para a gente fazer mais duas perguntas. A primeira é do Eric. Ele agradeceu a apresentação, falou que foi muito proveitoso, e falou, Antônio, vemos boas práticas de diretores, mas muito centralizadas na pessoa que ocupa esse cargo. E quando a pessoa sai do cargo, a boa prática acaba. Como podemos trabalhar na institucionalização de boas práticas / melhores práticas? Muito, ainda bem que ele fez essa pergunta, porque eu esqueci de colocar isso na minha apresentação. Mas no meu livro eu falo, aliás, quando eu olho a experiência do Chile, tem um estudo muito interessante no Chile, que eles mapearam, há uns 15 anos atrás, eles mapearam, acho que eram 20 ou 15 escolas que tinham altos resultados de aprendizagem em contextos vulneráveis. E aí, 10 anos depois, os pesquisadores voltaram às mesmas escolas para ver o que tinha acontecido. E é interessantíssimo, assim, que em um grupo de escolas, os resultados se sustentaram ou foram ainda melhores. Em um grupo de escolas, aquele resultado caiu, né? Aquele resultado não se sustentou. O que aconteceu com esse grupo de escolas que não se sustentou? As mudanças ficaram muito centralizadas numa pessoa. Então, assim, por isso que eu gosto muito dessa ideia de liderança distribuída, por isso que eu gosto muito dessa ideia de que você vai desenvolvendo liderança ao longo do processo, porque quando você tem uma cultura, uma escola que vai formando uma cultura, um professor novo, esse estudo que eu citei é no caso do Chile, e lá também tem muita rotatividade, é uma realidade mais próxima
a brasileira, a realidade de São Paulo. Então, assim, também tem interferência política indevida, interferência política indevida no sentido de políticas públicas que mudam e a escola fica perdida. Então, mas quando isso está na cultura da escola, a escola já tem um projeto político claro, que é compartilhado entre todos se sentem participantes. Essa escola é muito mais resistente, né? E os processos ficam menos dependentes de uma pessoa só. Quando eu citei o caso da diretora de Alagoas, que eu acompanhei no meu livro, foi interessante porque eu pude visitar ela em duas situações. Primeiro, eu tinha feito a série do Futura com ela numa escola em uma escola, e ela tinha acabado de mudar para outra. Então, eu pude perceber assim, será que ela está conseguindo aplicar nessa nova escola o que ela fazia lá? E eu fui na escola antiga dela para ver, bem, ela saiu, eu achei que a escola ia ter desandado, porque ela era uma liderança muito forte. Mas uma coisa que eu não tinha visto na minha primeira visita lá é que ela compartilhava as decisões. Então, tinha um grupo que não era ela que tomava as decisões sozinhas, as pessoas sabiam como as decisões eram tomadas, então isso ia gerando um aprendizado coletivo. Então, isso é fundamental para que os processos não fiquem dependentes de uma pessoa. De novo, a ideia de super-herói não nos serve, ou porque não vai dar certo, ou porque se der certo e estiver concentrado numa pessoa, o processo não é sustentável. Com certeza. Faz total sentido. Muito boa pergunta, melhor ainda a explicação. Aí eu acho que a gente pode passar para a última pergunta, aí a depender a gente faz mais uma. A Fernanda, ela agradeceu a apresentação e ela perguntou, você chegou a examinar um pouco mais a fundo os processos de formação? Pergunto porque você bem aponta a necessidade da aproximação com as universidades, mas no passado cursos feitos em parceria padeceram daquele problema de, entre aspas, pesquisador de gabinete, que não fala o discurso da escola. Tem alguma evidência, opinião a respeito? Tá. Eu cito no meu livro, sim, algumas evidências. Tem um estudo de uma pesquisadora da UF, pesquisadores da UF, um deles é a Sandra Maria. Mas todas as referências estão lá no meu livro e, aliás, depois, se puderem, por favor, compartilhar de novo o link, porque ele é de download gratuito. Mas no final dos capítulos finais do meu livro, eu cito assim, alguns estudos sobre as experiências brasileiras. Uma dessas experiências foi qual é o nome do programa? Era um programa do governo federal que eram aulas à distância, e o estudo mostra que teve uma taxa de evasão altíssima naquele programa. E outros estudos feitos, né? Aí eu estou evitando dar minha opinião pessoal, porque eu acho que não me sinto qualificado para dar uma opinião pessoal, mas eu me sinto pelo menos qualificado para apontar para vocês que outros pesquisadores que olharam sobre as experiências de cursos já feitos no Brasil, quase todos indicam que as experiências tiveram exatamente esse problema que foi apontado, né? Que dialogavam um pouco com o cotidiano da escola, eram de cima para baixo. Então, e eu tenho, no meu livro, eu falo um pouco também das experiências mais exitosas. Aliás, no mundo, eu cito um relatório específico que olhou experiências de formação de diretores no mundo, e uma das características, aliás, a primeira característica mais notável dos programas mais eficientes de formação de diretores é que eles eram feitos, ajustados para aqueles sistemas. Portanto, a primeira coisa, assim, não tente copiar. Se você vai para Singapura ver a formação de diretor de lá, você pode até trazer insights interessantes, mas não adianta, você não vai conseguir dar um Ctrl+C, Ctrl+V, trazer para cá, porque são realidades distintas. Então, se esse sistema não for aderente ao que se espera na atuação desses diretores na prática, ele tende a ser ineficiente. Então, essa conexão, essa comunicação precisa ser muito forte, e as experiências que foram avaliadas, eu cito lá no meu livro alguns estudos sobre isso, mostram que as experiências no Brasil pecaram por isso. Então, enfim, é isso. Não, com certeza. Eu acho que não dá mais tempo para uma outra pergunta, mas eu gostaria de ressaltar para o pessoal que está nos assistindo que
o link, a gente vai passar o link para vocês do livro, a gente já passou, já estava nos informes o link do livro, mas a gente também ressalta que conteúdo da mais alta qualidade de forma gratuita, com o intuito de formulação, da melhor formulação possível, com insumos, com bons insumos robustos na formulação de políticas públicas, é excelente. Então, a gente vai passar para vocês o link, vai repassar o link novamente do livro. Se você me permite só, vou colocar de novo, fazer a loucura lá do operador. Se puder, tem o meu e-mail, está lá no final da minha apresentação, tem meu e-mail, então pode ser compartilhado sem nenhum problema, claro que isso. O cara foi rápido agora. Obrigado, desculpa aí, viu? O estresse que eu fiz aí com o pessoal do backstage, muito obrigado. Mas é só dizer assim, que vocês podem também, às vezes eu demoro para responder porque o volume é grande e tal, mas fico à disposição também para dialogar, para críticas, não tenho nenhum problema em receber críticas em coisas que podem ter sido mal entendidas ou que, enfim, está aberto aí o diálogo para aprendizado também. Era só isso. Com certeza. Muito obrigado, Antônio. Então, se você quiser passar uns recados finais, um agradecimento, não sei, palavras finais, depois a gente encerra o nosso evento. Não, eu realmente só quero agradecer e espero que eu não tenha passado aqui. Eu me esforcei muito, mas assim, para não passar a ideia de que eu vim aqui falar para vocês o que vocês devem fazer, porque eu reforço muito no meu livro que o caminho é ao contrário. Assim. Quando eu falo aquele exemplo da diretora lá do Chile, a Marcela, em que ela se sente uma especialista quando é convidada para falar, e aquilo ali não é... Eu não estou falando aqui isso da boca para fora, não. Eu acho que tem um potencial enorme de aprendizado. Aliás, eu acho que tentei ser coerente com esse discurso de que a gente precisa aprender mais de forma colaborativa no Brasil. A gente... então, assim, e nesse sentido, eu acho que o papel de um jornalista, eu inclusive acho que um papel de um pesquisador também, mais do que vir com as fórmulas prontas, né? Eu imagino que os pesquisadores que eu conheço, os mais sérios, sabem disso e trabalham também com essa maneira. Você vai para aprender, você vai para aprender e, às vezes, você pode até ir com hipóteses, mas você tem que estar aberto ao aprendizado com os maiores especialistas no tema, que são as pessoas que diariamente estão exercendo essa função, no caso aqui, diretor de escola, mas isso vale para todos os educadores. Então, eu agradeço demais. Muito obrigado, Antônio. Só outro adendo, a gente vai colocar o livro na biblioteca lá do intranet também. Então, vocês vão poder acessar o arquivo, o livro na íntegra lá na biblioteca do intranet. Então, é isso. Antônio, de novo, muito obrigado pelo seu tempo, pelas palavras, pela aula que você deu. Foi muito interessante ouvir boas práticas dos sistemas educacionais, principalmente nessa temática dos líderes da escola, tanto no Brasil como em sistemas educacionais no mundo inteiro. E é isso, pessoal. Muito obrigado para você que nos assistiu. A gente volta daqui 3 semanas. A gente faz geralmente quinzenal, mas acho que daqui 2 semanas é o feriado de Corpus Christi, que alguns municípios anteciparam, alguns municípios não anteciparam. A gente vai fazer o seminário apenas no dia 11, na sexta-feira, no dia 11, tá bom? Então, muito obrigado, a gente fica por aqui. Obrigado por você que nos assistiu, você que perguntou, você que engajou. Enfim, a gente está aqui para trazer os insumos, para trazer evidências das melhores avaliações, diagnósticos no campo educacional aqui no Brasil ou no mundo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.